Nesta série de vídeos da Mundo Escrito, temos Rubens Marchionni, autor do livro Escrita Criativa, respondendo perguntas de escritores profissionais de diversos lugares do Brasil. Confira! Oi, Rubens, tudo bem? Rubens, considerando que o trabalho do escritor, acho que sobretudo o escritor de matriz mais realista, consiste muitas vezes em lidar com a questão da verossimilhança, né, com imbuir determinados cenários e fatos, enfim, de verossimilhança, eu gostaria de saber se você considera a pesquisa de campo algo essencial para esse trabalho com a escrita, ou se é algo que, dependendo do cenário, o escritor pode deixar mais por conta dessa questão do trabalho com a verossimilhança mesmo. Oi, Felipe, você me pergunta sobre a importância da pesquisa na hora de criar ficção. Tudo na vida requer pesquisa se você pretende atingir um nível de qualidade próximo do ótimo. Sem pesquisa é difícil acontecer isso. Então vamos imaginar, antes de entrar na ficção, a criação de um produto, um computador, ou de um serviço, um cartão de crédito. É impossível, é impraticável alguém acordar de manhã e pensar: vou criar um computador, vou criar um cartão de crédito e lançar. Isso é um chute muito no escuro, porque as chances de se obter resultado do ponto de vista mercadológico ficam muito reduzidas. Você está tentando oferecer para o seu público, para o seu mercado, a resposta para uma pergunta que ele não fez. Você está tentando solucionar um problema que de repente ele não tem. E aí o seu produto ou serviço vai ficar encalhado. Você não vai vender. Mas não vai vender nem significa que você não tenha feito algo de qualidade. Significa apenas que aquilo que você ofereceu naquele momento não atende uma necessidade, uma demanda do público, do consumidor, naquela situação, naquele contexto econômico, por exemplo. Imagina, todo mundo com pouco dinheiro, por causa da crise do coronavírus, e aí você cria um novo produto de um preço altíssimo. Chance de vender, pouquíssimas. Então você precisa pesquisar, o contexto permite isso, o cenário atual, a realidade em que a gente vive, receberia bem esse produto, esse serviço, com essas características, oferecendo esse benefício por esse preço, dependendo desse sistema de distribuição e anunciado por esses meios de comunicação. Tá vendo? Tudo isso é pergunta. Tudo isso é pesquisa. No final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas, vindo de um cenário de muita escassez, de muito sofrimento, queriam comprar um carro. Aí aparece um cara que diz: olha, meu nome é Henry Ford e você pode comprar carro Ford de qualquer cor, desde que seja preto. Ele não precisou fazer pesquisa. Por quê? Porque havia uma demanda para carro. Todo mundo sabia que não existia matéria-prima no mercado.
A única possibilidade era de fabricar aquele modelo e na cor preta. Não tinha escolha. Ou então não compra carro nenhum. Simples assim. Aí não envolvia pesquisa. Mas hoje, estou falando do ponto de vista mercadológico. Sem fazer pesquisa, a chance de você criar alguma coisa, de você criar um conjunto de ideias que esteja inadequado ao mercado é muito grande. A chance de você escrever, por exemplo, um artigo, um livro, que não respeita aquilo que a comunidade científica defende como válido para determinada situação, para resolver determinado problema, para resolver uma pandemia, por exemplo. Se você não respeita aquilo que a OMS diz que é o que deve ser respeitado, e você tenta defender uma outra ideia diferente disso, ou seja, você vai na contramão daquilo que está sendo apresentado, é um pouco imprudência tentar fazer isso. Então a pesquisa é sempre muito importante, porque ela te dá elementos para você poder trabalhar. E para você poder trabalhar, tendo muitas possibilidades para você entender o conteúdo que você está querendo escrever de diferentes maneiras, sob diferentes enfoques. Então eu li uma vez um texto que eu achei interessante, escrito num tom bem humorado, sobre como é que a Eva decidiu comer a maçã. A serpente apareceu e falou para ela: Eva, come, é uma fruta docinha, é gostosa. E a Eva respondeu: não, eu não vou comer, eu tenho um compromisso com Deus e não vou comer. Come, boba, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Olha que maravilha, o que mais você quer? Só para dar uma mordida numa fruta? É pouco, faça isso. A Eva falou: não, de jeito nenhum. E a serpente insistiu: come, você vai se parecer com os anjos. E a Eva de novo respondeu: não. Quando a serpente se deu conta de que a coisa não ia funcionar, ela apelou para o último recurso. Aí ela falou: come, boba, emagrece. Não teve dúvida, a Eva comeu. Mas percebe? Para fazer esse texto, que dá menos de uma lauda, que é uma brincadeira, o cara que escreveu precisou conhecer um pouco de Sagrada Escritura, Bíblia, e precisou conhecer um pouco de comportamento humano, pelo menos esse básico de que as pessoas vivem preocupadas o tempo todo, ou em boa parte do tempo, com a balança. E que alguns apelos são muito fortes para se vender uma ideia. Agora, sem pesquisa, para você conhecer um pouco de Sagrada Escritura e saber como é que funciona essa questão do Adão e Eva, o que é que levou a Eva a cometer esse deslize e tal, e depois você tem que conhecer um pouco desse assunto, senão você não produz. Sem matéria-prima que você consegue por meio da pesquisa, você não produz. Tem um texto que eu acho muito interessante. Ele foi criado por uma agência de propaganda pelo Conselho Britânico de
Saúde, pelo não, para, Conselho Britânico de Saúde. Qual era o objetivo? Mostrar para as pessoas os riscos que elas correm quando deixam alimentos descobertos à disposição das moscas. Eu achei fantástico, porque o redator foi pesquisar, olha que interessante, pesquisa, para descobrir como é que a mosca funciona quando ela se alimenta. Então a mosca chega no alimento, come, depois ela solta excrementos sobre o alimento, mistura tudo isso, criando aí uma papa. Eu estou resumindo, porque tem mais detalhes. E depois vai embora. E aí o texto termina. Depois que ela fez tudo isso, aí chegou a sua vez. Só um redator muito bem informado, que pesquisou muito bem sobre como funciona a dinâmica de uma mosca, consegue criar um texto para criar uma tragédia desse tamanho na cabeça do consumidor, do leitor. Você termina de ler esse texto, você tem vontade de sair onde você estiver e correr para casa para cobrir tudo que é alimento. Porque ele cria uma tragédia. Quer ver outro exemplo ainda ligado à área teológica? Teve uma igreja católica nos Estados Unidos. Quem mostrou esse texto para mim foi o Nizam Guanais, que na época trabalhava na DPZ, na área de criação. Essa igreja tinha um problema. Ela se dava conta de que as pessoas jovens não frequentavam as suas celebrações, as suas reuniões, as suas liturgias. E encomendou o quê? Uma pesquisa para descobrir o que acontecia. E descobriu nessa pesquisa que para o jovem, igreja era coisa para velho. E aí eles fizeram um anúncio que eu achei fantástico. Sem nenhuma pretensão, porque a pesquisa tem essa vantagem. Ela permite que você saiba tanto a ponto de conseguir compactar tudo isso numa única informação. O texto dizia: se você pensa que igreja é coisa para velho, lembre-se que Jesus Cristo tinha 33 anos. Pronto. Quebrou as pernas. Como é que você vai negar uma mensagem? Como é que você vai negar a veracidade dessa mensagem? A veracidade dessa mensagem. Não tem como. Por quê? 33 anos, isso é um dado bíblico. Só que, para escrever, você precisa conhecer que essa informação está na Bíblia. E você precisa saber o que é que vai pela cabeça do jovem, para você poder cruzar as duas coisas e, a partir daí, sim, criar uma mensagem realmente competente, curtinha, que vai direto ao ponto e que resolve o problema. Eu li uma vez, não faz tanto tempo assim, um livro do Humberto Eco. E naquele livro eu tive a sensação de que ele resolveu contar uma parte da história. Sabe aquele livro que você lê e fala: ah, então é assim que funciona? É bom saber disso, porque eu não sabia. Então dá esse resultado porque você trabalha desse jeito. E ele diz: olha, meu amigo, é o seguinte, sempre que eu vou escrever um livro, a primeira parte do trabalho é: eu passo vários anos, coletando informação, pesquisando, indo buscar dados.
indo buscar dados nos lugares mais impensáveis possíveis. Por que isso? Primeiro, porque quando ele senta, ele sabe que está muito bem abastecido. Ele não tem meia dúzia de informação e vai ter que fazer milagre a partir daí. Segundo, porque as possibilidades de associação de ideias, o que é criar? Fazer associação de ideias. Agora vamos levantar aqui um problema. Você tem no seu guarda-roupa 4 camisetas e 3 calças. Quais as possibilidades de associação que você tem? Muito poucas. Seu guarda-roupa, seu repertório, por falta de pesquisa, está muito mal abastecido, ele está muito pobre. Não tem repertório. Não tem vocabulário, não tem estilos diferentes, não tem maneiras diferentes de dizer. Às vezes alguém está revisando um texto meu e sugere uma mudança e eu falo, não, pode manter isso, porque esse jeito de falar é válido em redação. Pode manter que não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber que esse jeito é válido. E isso vem de leitura. Agora, se você tem 14 camisetas e 47 calças, as suas chances na hora de montar uma ideia, na hora de montar um argumento, de construir um texto, de construir uma mensagem consistente, como essa da mosca, elas são muito maiores. Só que isso você só consegue por meio de pesquisa. Você precisa ter material, porque, como dizia um professor que eu tive nos tempos de teologia, e ele podia falar isso porque ele era, por exemplo, assessor teológico do Dom Paulo Evaristo Arns, ele dizia o seguinte, olha, primeira coisa que você precisa é ter competência. Se você faz um livro, se você escreve um livro, que é feito a partir de uma postura de quem é competente, ou seja, você tem algo a acrescentar, você agrega valor, e só é possível fazer isso por meio de pesquisa, de base, de cultura, de informação, de dados, de material, para você saber o que descarta e o que usa em que momento. Se você faz isso, você dá uma contribuição para a sociedade. O escritor tem um papel social, não só, mas ele tem também um papel social. Então ele dá uma contribuição para a sociedade. E uma editora vai ter muito prazer de publicar o seu livro se ela percebe que aquele livro acrescenta, que vai ser bom ela ter aquele seu livro no catálogo, porque a editora também é uma empresa comercial que precisa vender, ainda bem. Isso tudo significa pesquisa. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui significa o quê? Pesquisa. Vamos ver como é que as pessoas que trabalham o texto fazem para dar certo. E eu gostei de ter respondido e participado dessa sua pergunta. É isso. Não perca na próxima semana. O apito do navio era como um lamento e cortou o crepúsculo que cobria a cidade. Jorge Amado, Terras do Sem Fim. Chamai-me Ismael. Herman Melville, Moby Dick. O céu sobre o porto tinha cor de televisão e um canal fora do ar. William Gibson, Neuromancer. Rubens, o que você pensa sobre a primeira frase?